dia a todos. Estamos aqui com mais um vídeo, né, do nosso estudo completo da doutrina espírita. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a metodologia utilizada por Kardec na codificação espírita. Esse é o roteiro número 006. Metodologia usada por Kardec. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Então, a gente vai ver, não é, quando a gente iniciar o nosso estudo dos princípios básicos, mais particularmente, porque esse módulo aqui ainda corresponde à apresentação, não é, do nosso estudo, a gente vai ver que Kardec, ele não sabia nada de espiritismo, aliás, nem existia o espiritismo, porque esse nome espiritismo foi ele que cunhou, não é? essa terminologia. Então, Kardec, ele ouviu falar dos fenômenos, ignorou, e só 2 anos depois é que Kardec foi pesquisar exatamente sobre o que eram aqueles fenômenos, não é? A gente vai ver futuramente, em outros vídeos, como foi que se iniciou a criação, digamos assim, do espiritismo através de um fenômeno que ocorria muito na época, chamado de mesas girantes. Tá? Então, Kardec, ele sempre foi um homem com os pés no chão, muito equilibrado, de bom senso, né? Um homem conhecedor, era um professor, não é? Que tinha conhecimentos de química, de matemática, que ele dava aulas de francês, enfim. Ele não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa que tinha conhecimentos, que tinha instrução, e que, acima de tudo, ele não se deixava levar pela empolgação, não é? É tanto que ele ouviu falar dos fenômenos da mesa girante só 2 anos depois é que ele teve interesse em verificar, né? Em averiguar o que é que estava ocorrendo ali com aquele fenômeno, tá? Então, da mesma forma que as ciências, Kardec usou o método experimental. O que é o método experimental? É verificar os fenômenos, não é? Ver o que é que está acontecendo ali, estudar aquilo dali e apresentar as possíveis teorias acerca daquele acontecimento. Então, foi o mesmo método que a ciência atual, não é? E da época e atual ainda utiliza. Uma só garantia existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, quando Allan Kardec conheceu os fenômenos que estavam se desenrolando ali das mesas girantes, de que ele conseguiu estabelecer um método, né, de entrar em contato, de fazer perguntas aos espíritos comunicantes, ele fazia perguntas, digamos assim, como a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Então, aquele espírito que estava se comunicando ali, ele respondia, né, na opinião dele, o que era Deus. Então, Kardec registrava ali a data, né, a hora, o local onde ele fez aquela reunião, quem foi o médium e quem foi o espírito que deu a informação. Aí ele pegava, escrevia essa mesma pergunta e mandava para um médium em outras cidades da França, tá certo? Depois começou a mandar as mesmas perguntas para outras cidades da Europa. E, inclusive, teve cartas que ele mandou aqui com essas perguntas, até aqui para o Brasil. Não é? A gente vai ver no decorrer dos nossos estudos que ele também se comunicou com médiuns aqui do Brasil, mais particularmente na Bahia, que foi onde o espiritismo praticamente começou, aqui no Brasil, tá certo? Então, o que ele fazia? Ele fazia essa pergunta a médiuns que eram estranhos uns aos outros, ou seja, esses médiuns não se conheciam, que era exatamente para eles não haver, digamos assim, a combinação. Então, veja como Kardec era prudente, né? E ele comparava as respostas. Então, o que ele fazia? Digamos que ele fez uma pergunta e perguntou a 10 médiuns diferentes, em locais diferentes, estranhos uns aos outros. Então, ele pegava aquelas respostas e via que as respostas se equivaliam, né? Aquelas respostas eram com outras palavras, logicamente, mas que o sentido era o mesmo. Então, quando ele fazia essa comparação e via que vários espíritos, não é, davam respostas exatamente dentro de um mesmo contexto, ele dava como verídica aquela informação ali para ele posteriormente publicar o Livro dos Espíritos. Continuando, essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada ao demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade.
para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse uma nova informação contrária do que eles tinham dito. Então, o que é que Kardec fazia? Não é? Após ele constatar aquelas respostas, né, de vários médiuns, de vários espíritos em locais diferentes, e ele chegava à conclusão que as respostas eram válidas, o que é que ele fazia? Ele anotava, registrava aquela informação, como nós falamos, e ele sabia que, olha, para eu mudar essa informação aqui, é preciso que eu faça que vários espíritos em vários locais diferentes, de médiuns desconhecidos, estranhos uns aos outros, possam vir retificar, né? Possam vir ratificar, que diga, ou melhor, que eles possam vir modificar essa informação, tá? Então, era o método que Kardec utilizava para para poder escrever as obras básicas do Espiritismo, tá? Então, dentro dessa metodologia de Kardec, nós vamos observar 5 considerações. Primeiro, a questão do humanismo. Kardec pesou os valores éticos e as consequências morais das novas ideias. Então, Kardec não estava preocupado em escrever um livro. Kardec não estava em nenhum momento preocupado de criar uma religião, de fundar uma doutrina. E nem tampouco ele estava com o único propósito de obter conhecimento daquelas coisas ali que estavam se apresentando para ele, que eram até então inéditas, né? Mas Kardec, todas as vezes que ele obtinha uma informação, que ele verificava, analisava logicamente, né, fazia essas pesquisas com médiuns de outros locais e tal, e que ele chegava à conclusão que havia um consenso naquelas informações ali, ele também fazia uma analogia, né, em como aplicar aquela informação ali, né, nas questões éticas e morais, né, e em que aquilo dali poderia modificar a humanidade. Qual seria o benefício que a humanidade teria com aquelas informações? Então veja como era um homem preparado realmente para elaborar e montar toda essa codificação e, consequentemente, ser o fundador do Espiritismo. A outra consideração é o racionalismo, ou seja, observação, análise crítica e criteriosa dos fenômenos, conclusões lógicas, seguindo as etapas comuns aos métodos experimentais. Então, embasado, né, de como a ciência verificava e constatava um fato, ele utilizou essa mesma metodologia, que era observar, analisar, não é? Fazer críticas, não é? Criteriosas acima daquilo dali, o que era fantasioso, o que não era, e tirar suas conclusões para poder montar a estrutura doutrinária. A intuição, bom senso, equilíbrio intelectual, crer sem fanatismo. O que é a intuição? A gente vai ter um estudo específico sobre a intuição no decorrer do nosso estudo, mas adiantando, já que nós estamos falando aqui da intuição, muita gente não sabe, principalmente quem está começando, né, no Espiritismo, o que seria a intuição. Tem gente que confunde, inclusive, intuição com inspiração. A intuição, ela faz parte ao conhecimento adquirido que todos nós temos. Então, por exemplo, tudo aquilo que eu já tenho de conhecimento armazenado em outras existências e também na existência atual, ficam armazenadas em determinada região do nosso cérebro, né, que alguns chamam de subconsciente, outros chamam de inconsciente. Então, isso varia muito, esses termos, né, na área da psicologia. O que é que acontece? Só que essas informações são muitas informações, né? Nós já tivemos várias existências, né, antes dessa, tá certo? Essa é apenas mais uma dentro desse grupo de experiências reencarnatórias que nós já tivemos, e nós não conseguimos nos lembrar de todas essas informações. Elas estão lá, né? Em algum momento a gente vai ver, dentro do nosso processo evolutivo, que a gente vai ter acesso a todas essas informações, a esse conhecimento adquirido, e elas ficam lá no estado, lá no arquivo, digamos assim, guardadas, esperando aquele momento para ser utilizada. Quando essa informação vem à tona no nosso cérebro, na nossa consciência, ela, na maioria das vezes, essa informação vem porque são instigadas por um determinado espírito. Eles conseguem acessar esse banco de dados que nós temos de informações, né, no nosso corpo espiritual, digamos assim, o nosso perispírito, e a gente vai ter um estudo específico sobre o perispírito para entender isso melhor, tá certo? Porque o espírito sabe que a gente está precisando daquela informação ali, mas que a gente não tem acesso a ela pela dificuldade de estarmos
com um cérebro físico que é limitado e estamos presos ainda, não é, submetidos ainda aos caprichos da matéria. A matéria exerce um domínio muito grande, né? O corpo físico exerce um domínio muito grande sobre o nosso espírito. Então, essa informação ela é estimulada, instigada por um determinado espírito, normalmente algum espírito, o nosso anjo guardião, né, como as pessoas dizem, um espírito protetor, ou um espírito amigo, um espírito que está ali nos ajudando a elaborar aquele raciocínio, e essa informação ela surge no nosso consciente e a gente sabe que aquilo dali é certo, é correto, porque é uma informação já constatada que nós temos. Então, o nome disso é intuição. Ou acontece também a questão da inspiração. O que é a inspiração? Todas as vezes que a gente está fazendo qualquer coisa na vida, qualquer coisa, seja para o bem ou seja para o mal, nós recebemos inspirações. Inspirações, na verdade, são sugestões de espíritos desencarnados, não é? Que estão interessados naquele ato ali que nós vamos empreender, tá certo? Seja para o bem, repito, ou para o mal. E se é uma coisa para o mal, nós vamos receber a inspiração de maus espíritos. Se aquilo que nós estamos fazendo é uma coisa para o bem, vamos receber a inspiração de bons espíritos. Então, na verdade, é a captação da nossa mente de uma ideia, de uma sugestão vinda de outra pessoa, de outro espírito, não é, de outro ser humano, porém que está sem um corpo físico, é o chamado de desencarnado, tá? Então, essa é a diferença da intuição para a inspiração. A outra consideração, o universalismo. No controle universal dos ensinos dos espíritos, conjuga razão e sentimento, bom senso e lógica. Então, veja, sem esse conjunto, não é, de razão, porque a razão é primordial para a gente poder analisar aquela informação, ver o que aquilo ali é verídico, não é? O bom senso, tá? A gente tem que ter um bom senso naquilo dali, tá? A lógica e, logicamente, que temos que envolver o sentimento, não é? O homem ele é feito de razão e sentimento. Então, esse seria o universalismo, né? No controle universal do ensino dos espíritos, veja, o controle universal de todos aqueles espíritos que foram consultados em diversos lugares do mundo. Esse universalismo ele se dá embasado nessa razão, no sentimento, no bom senso e na lógica. E, por fim, a unidade doutrinária, ou seja, é necessário o consenso nos princípios e ensinos espíritas. Então, é exatamente isso. Ele fazia uma pergunta a um espírito, o espírito respondia, depois vinha outro espírito, ele fazia aquela pergunta, e ele questionava essa mesma informação a vários espíritos. Ele não se contentava, escrevia essa pergunta em cartas, mandava para médiuns de outras cidades, que nem ele conhecia e que esses médiuns não conheciam os anteriores que deram as primeiras informações. Mandava também para cidades de outros países, né, como nós falamos aqui já, e obtinham essas respostas por escrito. Nessa época não existia e-mail, não era por correspondência mesmo, escrita por carta, e ele comparava ali aquilo dali e fazia aquele apanhado e via o consenso das respostas, e aí assim ele registrava para uma posterior publicação, ou seja, a unidade doutrinária. Então nós vemos aqui, na questão do humanismo, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. Então, é aquilo que a gente falou. Kardec, ele fazia ele se preocupava com qual seria o benefício para transformar o homem para melhor que aquela informação trazia, né? Então, ele não se preocupava com a questão de educação de livros, e sim aquela que forma os caracteres, aquela que forma uma personalidade equilibrada, uma personalidade cristã, tá? O segundo, o racionalismo, aí nós colocamos aqui, espiritismo. A sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Não reclama crença cega. Quer que o homem saiba por que crê, apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Então, Kardec escreveu isso aqui no Livro dos Espíritos, né? Ou seja, a verdadeira religião é aquela que não exige crença. Ninguém é obrigado a ser espírita. É aquilo que nós falamos nos primeiros vídeos, né? Quem quiser conhecer o espiritismo, estudar para aprender por curiosidade, né? Ter uma noção dos princípios básicos, pode se inscrever aqui no nosso canal e participar. Ninguém aqui, em nenhum momento aqui, eu vou pedir para alguém se tornar espírita. Vocês vão ter várias aulas comigo, vários vídeos, e em nenhum momento eu vou dizer, ó, pessoal, por que você não se converte ao espiritismo? Em nenhum momento, porque a religião é uma coisa de fora o íntimo, né? Nós seguimos aquilo que a nossa personalidade, a nossa individualidade, ela diz pra gente, ó, isso daí atende a gente.
Então você pode estudar o Espiritismo sendo católico, sendo evangélico. Eu acho difícil, né? Principalmente no caso do evangélico, que tem muito preconceito com relação ao Espiritismo, associa inclusive o Espiritismo com cultos africanistas, com coisas demoníacas e tal, pela falta de informação e de conhecimento que possui. É a ignorância, né, que faz com que as pessoas ajam dessa forma. Mas nada impede que um budista, a pessoa que adere ao islamismo, ao judaísmo, enfim, qualquer denominação religiosa, aquelas pessoas que se interessam, por exemplo, eu leio a Bíblia. Eu sou espírita, mas eu leio a Bíblia. Por que eu leio a Bíblia? Porque eu quero ver qual era a opinião das pessoas naquela época acerca de Deus, né, dos fenômenos, dessa relação que existia entre Deus e a humanidade, e as criaturas que nós somos, tá certo? E nem pelo fato de ler a Bíblia não significa que eu seja evangélico, que eu seja católico, né? Até afinal de contas a Bíblia está ali para todo mundo ler. Então a gente precisa ter a mente aberta, acabar com esses preconceitos, com essas bobagens que não levam a lugar nenhum, porque a gente precisa de conhecimento, né? Mas esse conhecimento temos que nos espelhar em Kardec, tem que ser aquele conhecimento embasado na razão, na lógica, no bom senso, tá certo? Para que a gente possa absorver, né? Paulo já dizia, vedes de tudo e retém o que é bom, tá certo? Ou seja, o que é que Paulo está dizendo ali? Olha, você pode ler, estudar e ver todas as experiências, agora só retém aquilo que presta. Aquilo que não presta pode dispensar, porque não tem sentido nenhum. Tá? Então, o método experimental, não é? Ele começa com a observação, tá? Depois se registra essas observações, era o que Kardec fazia. Depois ele compara os dados, tá? Aí ele vem aqui, analisa os resultados, faz uma sistematização desses dados e chega às suas conclusões para poder, por fim, publicar os resultados. Então, é a metodologia. Veja que Allan Kardec simplesmente não via o espírito dizendo uma coisa e ele ia lá e colocava lá no livro dos espíritos, nem em outra obra da codificação, não. Ele fazia todo esse processo antes de publicar, porque ele sabia que aquilo ali era uma coisa de responsabilidade. A intuição, nós falamos dela, né? O médium intuitivo, ele age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, traduzi-lo finalmente e, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas não lhe atravessa o cérebro. Tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então, a gente vai ver aqui que no livro dos médiuns e em algumas obras espíritas, as pessoas elas sintetizam intuição com inspiração, tá? Então, para muitas pessoas, não é que esteja errado, não, mas existe uma distinção. Nós explicamos aqui entre intuição e inspiração e vamos falar disso detalhadamente em aulas específicas sobre isso, tá? Então, a gente observa aqui que o texto aqui que nós pegamos, ele, apesar dele falar de intuição, ele está se referindo à inspiração, tá? Então, veja, que é comum ainda se usar intuição e inspiração como denominação das mesmas coisas, mas não são. Quando a gente estuda, é por isso que eu falo, tem que se estudar o Espiritismo profundamente, tá certo? Aqui, esse conceito de intuição aqui está mais voltado para a inspiração. Então, veja, ele recebe, o médium intuitivo é um intérprete, no caso aqui seria um médium de inspiração, tá? Seria o mais correto. E esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tá certo? Esse não aqui está errado, apenas lhe atravessa o cérebro, tá? Desconsiderem esse não aqui, ok? Isso está lá no livro dos médiuns. E esse erro não aí foi eu que coloquei, tá? A universalidade, né? Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 1, item 56. Então, o que é que os espíritos superiores disseram a Kardec? Olha, a gente está dando essas informações a você, tá? Você vai registrar, analisar tudo que você está fazendo, para publicar isso nas obras. Agora, se amanhã a ciência comprovar que determinada informação que nós passamos aqui para você, ela não procede, ou seja, que existem fatos que comprovem que essa informação é inverídica, fiquem com a ciência. Então, veja a maravilha, não é? Do Espiritismo, porque ele dá a você a liberdade de você decidir aquilo que você quer. Ninguém é forçado a ser espírita, não é? Não existe ninguém, você não vê espírita nenhum indo na casa das pessoas tentando converter elas ao espiritismo. Você nunca vai ver isso. Você pode ver alguns espíritas indo na casa de alguma pessoa, quando naquela questão da campanha do quilo, né, que é para angariar alimentos, para ajudar
aos pobres, às pessoas necessitadas. E às vezes até deixam uma mensagem, não? Uma mensagem de consolação, uma mensagem de esperança, né? Enfim, uma mensagem de alegria, de felicidade, que são mensagens dos espíritos. Mas em nenhum momento você vai ver algum espírito dizendo: por que você não vai frequentar o nosso centro? Por que você não se torna espírita? Porque todo espírita consciente sabe que religião, repito, é uma coisa de cada pessoa. Cada um abraça a religião do jeito que quer. Você não precisa, para você ser filho de Deus, né, como se diz por aí, você não precisa seguir nenhuma religião, não. A sua religião, o nome religião é religar, ou seja, ligar a criatura ao Criador. Então, ninguém é obrigado a seguir nenhuma religião e Deus não vai dizer: peraí, tu não tem religião nenhuma, tu deixa de ser meu filho. Que pai é esse? Não é? Nós não fazemos isso com nossos filhos, que somos infinitamente inferiores a Deus, por que Deus ia fazer isso conosco? Então, a religião espírita, ela traz essa característica de levar você ao raciocínio, à sua livre escolha, à sua liberdade, ao livre-arbítrio, porque se respeita o livre-arbítrio. Tá? Espírito e matéria, segundo o Espiritismo, são duas constantes da realidade universal. Assim, Espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência, no entanto, é incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo. Por quê? Porque a ciência está voltada para analisar aquilo que ela pode pegar, que é aquilo que é concreto, aquilo que é percebido pelos nossos 5 sentidos. Não é? O ser humano ele possui 5 sentidos, todos nós sabemos quais são. Então, aquilo que a ciência não consegue comprovar cientificamente, que não pode ser apreendido pelos nossos 5 sentidos, a ciência não mete, não dá pitaco, porque ela precisa de fatos, ela precisa dissecar aquela coisa dali. Infelizmente, a nossa ciência ainda está no âmbito da matéria, né? E nas questões espirituais ela não consegue pegar um espírito, dissecar para dizer que ele existe. Por isso que ela não consegue se pronunciar na questão do espiritismo. Continuando, o método adotado por Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico é o experimental, como nós já vimos, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, comparação, análise sistemática e conclusão. Então, esse seria o fechamento aí dessa metodologia de Kardec. Tá? E, por fim, nós temos aqui: a estrutura lógica do espiritismo é de natureza intuitiva, pois é a partir das observações dos fatos positivos que ele chega à realidade extrafísica. No entanto, o processo dedutivo está também consagrado na doutrina espírita. Então, veja só, o que ele está querendo dizer aí? Como espírito e matéria, nós vimos, né, são as duas constantes do universo. O que é de espírito, eu não posso provar materialmente. Eu não posso pegar um espírito aqui e dizer: pessoal, está aqui um espírito aqui, vamos dissecar ele aqui, como a gente faz no corpo físico. Não tem como fazer isso. Até porque o espírito está em outra dimensão. A gente também vai estudar aqui as questões das dimensões. Tá? Então, o que eu posso deduzir, o que Kardec veio, são informações que os próprios espíritos dão, não é, para a gente formar o corpo doutrinário, tá certo? E usar a natureza intuitiva, aquela dos conhecimentos adquiridos, as inspirações que nós recebemos desses espíritos, para fazer toda essa análise, aplicar esse método experimental, né, para ter certeza, ter convicção. Lembrando sempre, aliando tudo isso ao bom senso, à lógica, principalmente, e à razão. Tá? Para a gente poder falar de uma coisa que está no mundo espiritual, porque no momento nós estamos aqui no mundo físico. Então, apesar de ser uma coisa assim, inspirativa, né, e vindo de informações de espíritos, o processo dedutivo está também consagrado na doutrina espírita. Tá? Então, 2 importantes critérios científicos foram adotados por Kardec na tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina espírita: generalidade, ou seja, a universalidade das informações, nós já falamos disso aqui, não é? Ele pesquisou com vários métodos diferentes, e a concordância dos ensinos dos espíritos. Então, pegava aquelas informações, viam se havia essa concordância e registrava, publicava. Então, a gente vê com isso a grandiosidade de Allan Kardec. Né? Kardec realmente veio, era um espírito preparado, não é, para uma pessoa que tinha a mente aberta. Veja, ele tinha as convicções dele. Né? A gente vai ver aqui que Kardec nunca se interessou por espiritismo, como nós já falamos, mas Kardec estudava muito sobre o magnetismo. Nós vamos também ver aqui o que é a questão do magnetismo. Até que foi apresentado para ele o espiritismo e 2 anos depois ele foi pesquisar. Então, ele sempre foi um homem muito centrado. Ele abriu, né, tirou os preconceitos dele da mente para poder estudar um fato novo. Essa é a característica de um verdadeiro cientista. Né? Olha,
tenho minhas ideias, eu tenho minhas convicções, mas eu tenho que abrir mão disso para ver, porque aquilo é uma coisa nova para mim. Eu vou ter que formar novas convicções numa coisa que eu estou começando do zero. Foi o que Kardec exatamente fez. Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui, pessoal. Até a próxima e um grande abraço para todos.